Olá, sejam muito bem-vindos ao Saideiro, seu programa de variedades, de cultura e às vezes de política, aqui no canal da Gazeta do Povo no YouTube. No programa de hoje, eu e o Chico Scorsin aqui vamos falar deste que com certeza já é um filme preferido e a maior obra-prima que o nosso amigo e convidado especial Josias Teófilo já assistiu. O Agente Secreto, do Kleber Mendonça. Agora está escrito ali, cumprimentos, então eu vou te cumprimentar, Chico. Chico, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Paulo Pozonov. Seja bem-vindo também ao Josias. Josias, seja muito bem-vindo aqui. Valeu. E já que o Josias está aqui, a gente vai aproveitar também para falar sobre a administração woke do Teatro Municipal de São Paulo e sobre a estética de uma direita que eu, Paulo Pozonov Júnior, chamei de caricata, exemplificada por essa foto aí que você vê na tela, olha só. Se der tempo, né? Porque o Josias fala pra caramba, a gente vai comentar também os comentários selecionados com esmero e critério pelo Chico Scorsin no seu ritual semanal de mortificação. E começamos com o filme que todo mundo diz que vai ganhar 1, 2, 5, 10, 20 Oscars ano que vem. O Agente Secreto, do diretor Kleber Mendonça, com o astro e boca aberta Wagner Moura, o nosso eterno Capitão Nascimento. E a primeira pergunta eu quero fazer para o nosso querido Josias Teófilo. Josias, aí o Josias está aí. Josias, eu queria saber se você conseguiu assistir a esse filme com o coração aberto, assim, realmente disposto a gostar do filme. Conta pra gente como é que foi essa experiência de assistir o Agente Secreto. Sem dúvida, eu vi no Festival de Cannes, né, em maio, então estava lá na França, naquele festival, aquele clima maravilhoso, né? E de repente um filme da minha cidade, naquele ambiente um pouco estranho, né? Eu vi de longe, eu estava num restaurante, de repente eu ouço uma banda de frevo tocando, era a apresentação do filme, que eles levaram a banda inteira de frevo e começaram a tocar lá na Croisette. E então eu estava totalmente aberto e você sabe que nós pernambucanos somos muito bairristas, né? Eu posso explicar por que nós somos algum momento aí, se vocês quiserem, mas o fato é que eu estava torcendo para o Agente Secreto ganhar, para ser um sucesso, para ser um grande filme, mas evidentemente eu me decepcionei, né? Porque o filme tem vários problemas e é um belo de um exemplo de um filme identitário e com todos os defeitos do identitarismo, e um dos defeitos é a dispersão. Então é um filme que quer falar de tudo. Então ele quer falar da homofobia, do machismo, do colonialismo, do regionalismo, do preconceito contra nordestinos e da ditadura militar. Ele faz uma salada disso e parece assim que tem que inserir tudo para poder fazer sucesso. E eu achei até uma coisa vintage, porque o identitarismo está tão em baixa atualmente que o filme está um pouco demodé, né? Chegou atrasado, apesar de que está fazendo muito sucesso, porque realmente Wagner Moura, os temas agregam essa coisa do Recife. Agora tem um efeito bom da obra de Kleber e desses filmes, O Agente Secreto, é trazer atenção para a cultura pernambucana, para a cidade do Recife, e o Recife nos anos 70, os cinemas do Recife. Isso aí é muito interessante. Agora, até a direção de arte do filme, eu acho que faltou muito. A espacialidade do filme, a forma com que ele retratou, reconstruiu o passado, eu achei uma coisa muito preguiçosa. E agora, o enredo, o pressuposto do filme é bastante interessante, que é o seguinte, na minha opinião, o pressuposto é o povo pernambucano, esse povo que faz carnaval e festa, etc., ele parece ser um povo dócil, mas é, na verdade, um povo sádico, que gosta de violência e de ver a violência, de praticar a violência. Isso se aplica para o brasileiro em geral. Isso aí eu acho que é bem relevante do filme trazer, sabe? Josias, antes de eu passar aqui para o Chico, uma pergunta bastante simples, mas talvez uma resposta não seja tão simples. Você se divertiu assistindo o filme? Não. Não triste, né? Hã? Não. Não triste, né? Eu não,
diverti, eu acho que a sala inteira não se divertiu também, não, viu? Ah, é? Pô, dá para ver um filme, eu acredito muito como um filme pega o espectador, né? Então, quando eu tem um momento em que o filme te pega, pode ser aos 10 minutos, pode ser a meia hora, tem filme de arte que demora muito para te pegar, porque ele está preparando alguma coisa ali, né? Os filmes de Kleber, Bacurau, que é um dos piores filmes que a humanidade produziu, né? E o Agente Secreto, ele não te pega em momento nenhum. É uma coisa totalmente solta. É porque é o seguinte, existe o cinema comercial que é baseado num plot, ou seja, um problema que se resolve, certo? Então, existe o cinema de arte que tende a ser, o problema não se apresenta de forma tão clara e não necessariamente se resolve. Então, é uma obra mais aberta. Então, Kleber, ele é cria do circuito de arte, ele é curador de cinema, etc. Só que o problema é que o filme, ele coloca vários problemas que ele não resolve de forma alguma. Então ele fica acumulando tensão e ele sempre distensiona. Então, nesse sentido, é um fracasso do gênero, que é essa coisa de suspense, terror que ele quis fazer, né? Então, ele está sempre assim acumulando tensão para depois distensionar e todo mundo cai na gargalhada. Fica uma coisa meio ridícula. E também o que me incomodou muito foi a imagem do filme. Então, a imagem me pareceu Porta dos Fundos, aquela coisa de internet com as cores forçadas, uma imagem digital. Ele fez um filme caríssimo. Olha, pelo que eu consigo ver, esse filme custou mais de 30 milhões de reais, que foi uma coprodução de 3 ou 4 países. Então, esse filme Chico, custou caríssimo. Ele podia ter feito em 35 mm, mas ele não teve o cuidado. não, Chico, Ele não está nem aí para a imagem do filme. Josias, vou pedir para o Chico segurar um pouquinho aqui o comentário dele, só porque você mencionou essa estética, você ficou falando, disse que parece Porta dos Fundos. E a gente, Chico, falou de alguns, acho que de Tremembé, a gente falou a mesma coisa, que parece Porta dos Fundos. Aí eu vou ser obrigado a te provocar, Josias. Porta dos Fundos virou uma referência estética, uma linguagem do cinema brasileiro? Virou, claro. Porque é pelo simples a banalidade da imagem, não é propriamente Porta dos Fundos. Porta dos Fundos é feito com imagem digital, sem grande elaboração, com essa estética publicitária, né? Então tem um livro, um texto clássico do cinema brasileiro, que é A Publicidade Venceu, de Luiz Carlos de Oliveira Júnior. Esse texto ele mostra como o cinema brasileiro se rendeu à publicidade. Isso foi nos anos 2000, hein? Hoje nós estamos vendo é muito pior. Então, não é que a Porta dos Fundos é só uma referência inicial, assim, mais famosa, né? Mas é a linguagem publicitária banal, é a banalidade da imagem. É a imagem que você vê que não foi bem cuidada, bem pensada, as cores não foram. Eu não entendo que tratamento de cor é esse, que fotografia é essa, de onde é que ele tirou isso, é muito ruim. Tá certo. Chico, vai lá, conte aí a sua peripécia para assistir a esse filme. E me diz aí se você conseguiu assistir o filme, você começou a assistir o filme também de peito aberto, querendo gostar desse filme que todo mundo está dizendo que é uma obra-prima, ou você já partiu do pressuposto de que não ia, com esse teu temperamento colérico aí, você já ia chegar aqui É, hoje e... tem o. Acho que a gente chegou a falar disso, né? Tem um termo técnico que é mais em literatura, que é quando você vai ler uma história fictícia, você tem que suspender a descrença daquela mentira, né? Que aquilo não existe, né? E nos tempos que a gente vive, eu acho que o termo técnico devia ser a suspensão das suas crenças, para poder acompanhar qualquer coisa, porque você já vai cheio de preconceitos, né? Pré-definições. E eu acho que, sendo bem sincero, não é que eu fui com má vontade, mas eu fui assim, tem algo dentro de mim que vai precisar fazer um esforço aqui. Né? Porque você já tem, né? Você fica lembrando das falas do Wagner Moura, né? Se eu lembrar, eu concordo com o Josias, se você lembrar do Bacurau, você não vai assistir o Agente Secreto. É um troço horroroso aquilo. Eu não vou pagar para assistir mais um negócio desse, né? Se não fosse por trabalho, provavelmente eu não teria assistido. E aí, assim, como tem isso, e aí eu assistindo o filme, o que me surpreendeu no filme foi que no final, ele me deixou com a pulga atrás da orelha, pensando, no qual eu pensei assim, talvez tenha alguma coisa aqui que eu preciso ver daqui a um tempo, porque talvez o filme tenha alguma coisa que eu queira, que me pegou aqui, né? E daí por isso que eu consigo ver que eu consegui meio que vencer essa má vontade, vamos dizer assim,
que em vários momentos, de fato, principalmente nos momentos em que o filme deve ter umas 2h30, mais ou menos, daria tranquilamente para cortar uns 40 minutos, tirando o que o José falou de certas coisas identitárias e tudo mais, que não faz a menor falta para o cerne, né, da história que está sendo colocada ali no Agente Secreto. Mas tem uma coisa que já no ano passado eu consegui uma pequena façanha na Gazeta, que foi conseguir furar a bolha, né? A gente conversa, a gente sabe qual é o público que mais ou menos nos assiste, não que seja exclusivo, mas furar a bolha para se chegar num público que não é leitor comum da Gazeta, falando sobre o Ainda Estou Aqui. Aliás, nem foi mérito meu, foi mais mérito de quem deu o título da matéria, porque eu não tinha dado o título. Que eu falei literalmente, Ainda Estou Aqui não vale a ida ao cinema. Só que no texto eu explico o que eu quero dizer com isso. Eu não estou falando mal do filme. Eu estou falando mal apenas, olha, no tempo que a gente está vivendo hoje em dia, para a pessoa se dispor a ir no cinema e pagar uma pequena fortuna para assistir um filme, a obra tem que valer muito a pena. Para mim isso se tornou um critério para avaliar se você vai ou não ao cinema, porque o filme estava no cinema, né? E daí na época, obviamente, eu consegui furar a bolha, cheguei até a turma esquerdista para ser mais cancelado ainda. Porque eu disse assim, olha, no streaming eu veria Ainda Estou Aqui tranquilamente, mas eu não pagaria do meu bolso para assistir este filme no cinema. Esse era o meu critério. Então, foi o que aconteceu comigo, assim, não sei se o Josias sabe, mas eu também queria ter vindo aqui hoje, ter assistido o filme. Aí, lembra que eu te falei no fim de semana? Eu falei, não, segunda-feira eu vou assistir esse filme. Eu tava um tempinho assim, né? Ruim aqui em Curitiba, daí eu falei assim, não, Uber, amanhã eu vou. Aí ontem, a gente tá gravando aqui na quarta-feira, na terça-feira chovendo em Curitiba, eu falei, eu não vou assistir esse negócio, não vou deixar o Josias e o Chico que se entendam aí. O não foi o Neymar da Gazeta do Povo, ele faz o chinelinho dele. Exatamente. E Chico, você se divertiu vendo o filme? Me explica um pouco aí, explica também pro Josias aí, vamos ver se de repente a gente consegue colocar caraminhola, né, no Josias, essa pulga atrás da orelha aí. Porque assim, como eu tava, não era exatamente uma má vontade, mas como eu realmente não esperava nada do filme, e o filme me deixou com uma pulga atrás da orelha, então eu passei a considerar, assim, tem alguma coisa aqui que, por exemplo, no Ainda Estou Aqui não me pegou. Aqui pegou. E aqui eu não tô nem falando da parte técnica, o Josias provavelmente vai entender muito melhor. Mas tinha uma coisa que tava, e assim, o filme ele tem essa pretensão de ser um filme de arte. Então isso eu entendi, e por isso mesmo eu já esperava aquelas longas cenas demoradas. Acabou a minha vontade aí, assim. Não, eu entendo perfeitamente. O filme é lento, o filme é arrastado, o filme é tedioso. O filme ele tenta, o que o José fala da atenção ali, para mim a atenção ficou uma espécie de intriga. Eu falei assim, o que esse cara vai. Qual vai chegar o momento do reconhecimento, né? Que é um dos momentos, se fosse o clímax, né? Ou a hora que a coisa se revela mesmo, né? E aquilo vai sendo construído. Eu falei, tem alguma coisa aí e tal. Eu gostei. O que me fez eu gostar da escolha foi da forma como foi a resolução do protagonista. Eu não quero dar spoiler para quem vai assistir, porque de fato acho que se tem uma única coisa que presta no Agente Secreto é a escolha que ele fez de não filmar o final, né? E a partir daquilo que ele constrói nos últimos minutos finais, eu peguei, digamos, talvez a ideia que talvez nem o próprio Kleber tenha quisto fazer isso. Porque eu saí do cinema pensando assim, eu acho que esse cara, ele foi mais ou menos igual o José Padilha com o Tropa de Elite. Eu acho que ele quis fazer um negócio e ele está acabando fazendo uma outra sem perceber, porque talvez o pouco de arte que apareceu ali, talvez não chega a salvar o filme, porque eu acho que o filme não se salva com relação a isso. Eu acho um filme medíocre no sentido de mediano, assim, eu não pagaria para ir no cinema também. Mas é um filme que eu acho que pode entregar um pouco mais do que eu acho que o Ainda Estou Aqui entregou para mim nesse sentido. Que é mais ou menos o seguinte, os planos longos, os planos lentos e tudo mais, eu acho que no final das contas, ele acabou fazendo um filme que serve de uma espécie de retrato que eu acho que é algo que é muito brasileiro, que é o fato de como a gente esquece tudo. O brasileiro é famoso por não ter memória. Tem vários esquecimentos no filme ali. E um dos esquecimentos mais dolorosos é o do filho, do menino, que numa das cenas fundamentais ele manda um bilhete pro pai, porque a mãe dele morreu, e ele dá no bilhete pro pai, ele desenha o pai e a mãe, e daí ele diz assim, estou conseguindo esquecer a mamãe. Acho que estou conseguindo esquecer a mamãe. E aí tem vários tipos de esquecimento no filme. Tem o esquecimento pela indiferença, tem o esquecimento porque aquilo não lhe chama atenção, tem o esquecimento por sobrevivência, que eu acho que é uma característica. A resiliência brasileira depende de você esquecer o tanto entendeu? De coisas que fazem. Do que tem. Eu acho que o filme consegue construir. Só que assim, como é que você retrata esquecimento? Sabe? Você tem que, por exemplo, a primeira cena do filme tem um cadáver. Você não vai me lembrar dele o resto do filme. E tem uma coisa que eu acho que daí conduz muito bem, porque aí eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que o Wagner Moura faz um bom trabalho. Não tanto pelo que ele fala, porque quando ele fala, você está sempre escutando o mesmo personagem. Eu não acho que ele faz um bom trabalho de voz, mas ele faz um bom trabalho de expressão e de olhar.
A primeira cena demora um tempão só com o olhar dele para aquilo. Aquilo enche o saco. Mas daí depois no final, quando você pega, eu rebobinei a minha fita e falei assim, então talvez, quem sabe no futuro eu vendo, eu chegue num juízo um pouquinho melhor. Chico, vamos perguntar para o Josias, porque eu acho que eu li o Josias escrevendo sobre essa primeira cena e ele disse que foi uma das primeiras cenas que ele mais gostou na vida, assim, ele adorou essa primeira cena. Josias, eu tô tirando com a sua cara, é claro. Mas você escreveu sobre essa primeira cena, você não escreveu? Eu li, eu comparei com Porta dos Fundos, né? É isso, eu achei muito fraca essa primeira cena. Agora, a cena final é interessante mesmo. É porque é o seguinte, Kleber, presta atenção, Paulo, é Kleber Mendonça Filho. Kleber Mendonça é o pai dele, entendeu? O Kleber, ele... É tipo eu sou júnior também, mas ninguém me lembra. Paulo Pozonoff é meu pai, então a gente vai nessa. Neymar pai, Neymar filho. Mas o que acontece é o seguinte, Kleber, ele gosta muito desse tema do cinema, né, dos cinemas do centro do Recife, é uma coisa que ele frequentava na década de 80. Então ele conhece muito bem, ele fez o primeiro curta que ele fez, que foi projeto de conclusão de curso, foi sobre os cinemas de bairro do Recife. Ele filmou os cinemas ainda ativos, né? Que hoje, inclusive, a cena final, não vou antecipar o que é a cena final, mas a cena final é um dos cinemas que ele filma nesse curta dele. E depois ele fez um filme Retratos Fantasmas, que eu acho um filme bem legal, bem especial, que mostra, ele faz um retrato assim, pega muita imagem de arquivo, eu adoro imagem de arquivo. Então, foi quando ele estava fazendo esse filme que ele chegou à ideia de O Agente Secreto, né? Mas o problema é que tudo fica muito disperso. E eu acho, pessoalmente, esse tema do preconceito contra nordestinos, eu acho uma coisa totalmente fora da minha realidade. Eu acho que, na verdade, eu desconfio que seja exatamente ao contrário. Eu acho que eu mesmo, na minha vida, eu sempre tive simpatia das pessoas, especial por causa do meu sotaque, porque eu sou do Recife, especialmente aqui em São Paulo. E Kleber, como os cineastas pernambucanos em geral, tiveram uma complacência da crítica muito grande. Se você vê o filme O Som ao Redor, não tem uma crítica, é o primeiro filme que bombou dele, esse filme não tem uma crítica negativa, só tem uma fraca do Eduardo Scorel, e agora recentemente saiu uma do Sérgio Alpendre, que ele faz toda uma digressão elogiando o Kleber para poder criticar no meio, dizer que o filme é disperso, etc. Então, na verdade, é exatamente o contrário. O Kleber recebeu muito apoio por ser do Recife, por ser do Nordeste. Eu também. As pessoas simpatizam, somente aqui no Isso é uma São Paulo. invenção, é uma invenção. Assim, tem preconceito, vai. Não vamos também tapar o sol com a peneira. Existe, sim, mas no meio artístico isso aí é uma invenção, uma maluquice. Não faz o menor Eu sentido. entendo que talvez na geração de Kleber, talvez tivesse isso mais, né? Tu ia dizer. Porque ele nasceu em 70, então ele tem acho, 56 anos. Eu peguei uma época muito mais fácil, né? Assim, mas eu acho muito estranho aquela coisa do você querer matar o outro por preconceito com o que ele está fazendo, por ele ser nordestino. Isso aí precisa de suspensão da descrença demais para acreditar nesse negócio. Mas eu acho, Porque esse é o problema de Kleber, ele coloca várias coisas que são... É porque é o seguinte, você vê um filme bom de ficção científica, ele tem um pressuposto que você tem que acreditar, entendeu? Então, não são vários ao longo do filme. Aí, no caso do Bacurau, por exemplo, são vários. Toda hora você tem que fazer o suspension of disbelief. Toda hora você tem que fazer isso, e com coisas diferentes. Então, uma hora não funciona mais. Eu disse, não estou acreditando em nada, amigo. Tá tudo fora. O que eu acho que, assim, como o filme se passa na década de 70, não é que seja... Eu não sei nem se é preconceito, que talvez existe, que eu acho que existe em alguma medida, mas não, eu concordo com o Josias, não é um problema social dessa monta, mas eu acho que tem uma espécie de uma condescendência, de um olhar meio de superioridade, que não chega a ser algo tão prejudicial assim. Por exemplo, lembra aquela entrevista que o Edmundo, o jogador,
foi xingar um juiz, aí vem esses Paraíba aqui pra cá, que trata tudo como Paraíba, sabe? Essa coisa assim, meio assim, não estão nem aí com, tipo, Nordeste pra mim é igual a Zâmbia, entendeu? Entendi. Eu não chego a ter preconceito, mas também não tô nem aí pra isso daí. O que não deixa de ser uma forma de você diminuir. Só que no filme, a forma como o Kleber coloca o paulista que chega lá, eu acho que é um dos personagens mais mal construídos da história do cinema. O troço é tosco. É tosco ao ponto de chegar assim, ser tão inverossímil o personagem que você começa a duvidar. Vai ver que nem existe preconceito. Você não conseguiu construir um cara, sei lá, racista, xenófobo, qualquer coisa que... É muito tosco, assim. Acho que nem no Porta dos Fundos, se fosse um sketch de humor, eles teriam aceitado aquele tipo de interpretação, aquele tipo de personagem. É realmente muito infantil, assim. Eu achei que você tivesse gostado do filme de verdade. Não, cara, mas é que eu tento ser justo com aquilo que eu acho que Entendi, seja justo. claro. Mas essa parte, tem outras do filme, assim, é de uma infantilidade que parece... Tem uma hora que do filme, acho que a parte da perna peluda lá que sai batendo assim, parece feito por aluno do ensino médio para apresentação sobre um filme contra drogas da polícia militar na escola, entendeu? É um Nossa. troço muito tosco. É muito tosco. Eu espero que o Josias não tenha gostado dessa parte. Às vezes Mas o Josias é gostou, horroroso né? aquilo, cara. Aquela parte é horrorosa. Não, isso aí, essa cena da perna cabeluda parece filme de estudante de cinema. Eles não vão dizer que isso é intencional, no final das contas, porque sempre tem isso, né? Vocês estão fazendo esse tipo de crítica, ou sempre que eu escuto falar assim, quando alguém ressalta algum aspecto técnico, eu não vi o filme, né? Não sei se a linguagem, se isso cabe também. Mas, Josias, deixa eu perguntar uma coisa para você sobre essa... Você assistiu o filme em Cannes, né? E sempre que se fala do Kleber Mendonça, filho... se faz menção a essa coisa, vai ser indicado ao Oscar e não sei o que, vai ganhar 10 Oscars. Agora já estão dizendo que o Wagner Moura vai ganhar o Oscar de melhor ator e tal. O que eu queria que você comentasse não é se vai ou não vai ganhar o Oscar, porque a gente sabe que rola uma politicagem pesada nisso também. Mas por que essa necessidade tão grande de chancela internacional? Pois é. Não, no cinema é assim mesmo, né? As premiações, o Festival de Cannes é o festival mais importante do mundo. E o Oscar eleva o filme a um padrão que realmente o filme vai circular no mundo inteiro e vai ter grandes bilheterias, depois disso vai voltar em cartaz se acontecer. Agora, eu não acho que seja a vocação desse filme ir para o Oscar, não, nem Wagner Moura ganhar. É a impressão que eu tenho, mas pode ser que eu esteja errado. Agora, a relação de Kleber com o Festival de Cannes é antiga. Ele era jornalista e ia cobrir todo ano, passou 10 anos cobrindo, né? Então, e ele conhece muito bem esse circuito de arte. Então, ele soube fazer um filme, encaixar um filme, porque isso é uma coisa importante também. Gente que começa a fazer cinema não tem essa ideia de que não basta você pensar um filme bom, você tem que pensar um filme que encaixe num circuito específico, né? Então, o sucesso do filme depende disso. E aí ele fez isso muito bem. E o filme dele, qualquer filme que ele faz, automaticamente vai entrar em Cannes, porque Thierry Fremier, que é o curador do Festival de Cannes, gosta muito dele, elogia muito ele. E é isso. Então, agora, para o Oscar, eu não acho que vá... que tem essa vocação, não. Esse é um filme totalmente contrário ao Oscar. É um filme que não combina com o Oscar. Olha, Chico. Eu concordo, eu acho que sempre depende da concorrência, né? Se tiver coisa muito ruim, aí pode ser. Talvez Pois o é, o Wagner cinema Moura. está tão ruim. Tá tão. Diga, né? Eu escrevi um artigo na Cruzoé, na minha coluna na Cruzoé, falando o seguinte, que conversões em massa, falando como as pessoas estão se convertendo ao catolicismo. Então, eu vejo gente aí normal no meio artístico, depois eu vejo eles na Nossa Senhora do Brasil. Então, eu vi Newton Canito, que é um dos caras mais loucos que eu conheço, louco e genial, que de repente ele estava na Igreja Nossa Senhora do Brasil. Inspirado por ver ele lá, eu comecei a refletir que você vê, antigamente existiam bares, as pessoas iam para os bares, elas iam ver bons filmes no cinema. Eu vi filme de Godard no cinema, vi filme que saía, a gente ia ver o Woody Allen, etc. Então eu vim aqui para São Paulo, vi óperas, óperas eram boas, óperas eram excelentes, os concertos eram bons, e tudo ficou tão ruim que as pessoas... É um plano de Deus no mundo, O meio artístico ficou tão ruim que só sobrou a religião. As pessoas que só estão se convertendo. Então, o trabalho de Kleber Mendonça Filho ao fazer filmes tão ruins como Bacurau e o Agente Secreto, ele está levando pessoas para Deus.
No final das contas, é Olha, isso. olha, se for isso, tomara que seja mesmo, Josias. Mas está acontecendo isso mesmo, eu não estou brincando, não. Não é piada, não, é sério. As pessoas, Então, o meio artístico ficou tão ruim. É assim, antigamente eu vinha para São Paulo, eu via peça, a peça podia ser boa ou ruim, mas ela tinha um certo padrão, né? E muita peça boa, eu vi muita peça boa aqui. Hoje você é ofendido porque é branco, entendeu? Você tem que ouvir coisas absurdas, você tem que ver coisas absurdas, desagradáveis. Não é desagradável artisticamente, não é uma coisa assim como, sei lá, Andy Warhol faria, ou não, é uma coisa assim insuportável, que dá vontade de levantar e ir embora. Então, aí as pessoas não voltam mais. Você vê no cinema, olha o que já foi o cinema brasileiro. Você vê, eu tenho várias críticas ao filme Tropa de Elite. Eu acho que o filme poderia ser bem melhor em vários aspectos. Mas você vê um filme redondo, você vê Carandiru, Tropa de Elite, Cidade de Deus, o Alto da Compadecida, e hoje as pessoas fazem filmes com um descuido, é quase um desrespeito com aquilo, né? E com o ô espectador. Josias, Mas um filme como o Agente Secreto tem 2 horas e 50, pelo amor de Deus. isso aí é um papo longo, assim, para um outro programa, talvez, mas me parece que é essa despreocupação também em conquistar o público, né? Porque, afinal de contas, daqui a pouco tá no streaming, é uma outra dinâmica hoje em dia, né? Eu não tenho essa preocupação de levar as pessoas realmente ao cinema. Agora, Chico, eu quero te fazer uma pergunta, o nosso tempo que já está, para esse primeiro assunto, está se esgotando, que no episódio passado do Saideira, a gente falou sobre o Fake Judge, né? Aquele documentário do Sérgio Tavares. E as pessoas brigaram com a gente vai até comentar aí Você os vai fazer comentários isso de depois, novo. que eu vou fazer Vai de fazer isso novo. de novo. Eu vou fazer isso de novo e vou fazer com o Josias também. Eu quero saber que nota você dá de 0 a 5, quantas estrelinhas, 5 estrelinhas. você dá para o Agente Secreto do Kleber Mendonça Filho. Puta vida. É, Eu tenho que pensar em critérios aqui, cara. pensa aí, então, vamos perguntar pro Josias enquanto isso, que o Josias já está preparado ali, ó. Fala aí, Josias. Quantas estrelas você dá, que o pessoal gosta que a gente dê estrelas, entendeu? Ou não gosta, né? Quando eles A discordam. estrela é quanto? De 1 a 5, 5, é? até 5. Vai 1, né? 1? Eu tô pensando, é que pra mim assim, eu dou uma. Tenta fazer uma forma do esquecimento. E ele é muito bem sucedido nisso, a ponto de você esquecer do próprio filme. Então, entendeu? Então eu daria 2 e tiro uma e coloco aí. Eu vou dar 2, vai, porque eu olho pro Fake Judge, eu dei 2 pro Fake Judge e o Agente Secreto, eu não acho que eles sejam tão distantes um do outro assim, não. Ok, ousado. Eu falo, não, já estamos cancelados pelo Já estamos, né? Estamos nessa. Vamos nessa mesmo. Josias, mais alguma coisa que você queira dizer sobre esse teu filme preferido aí? Já comprou o pôster do Agente Secreto? Já? Não tenho mais nada, não. Então, beleza. Pessoal, então interrompemos aqui a nossa programação para um pedido especial. Assine a Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo que precisa muito do seu apoio e que faz um jornalismo baseado em convicções e que está com uma oferta especial para você que é espectador aqui do nosso Saideira. Para assinar, basta clicar nos links que você encontra na descrição ou nos comentários deste vídeo ou no chat também, apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou usar a página www.gazetadopovo.com.br/oferta. E de uma treta para outra, vamos a Santa Catarina, que é palco de uma confusão danada envolvendo diretamente Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele que também é conhecido como Carluxo, pretende se candidatar ao Senado por Santa Catarina, mesmo sem ter aí uma ligação mais profunda com o Estado. Bom, numa referência a essa briga aí, a deputada Júlia Zanata, aquela da tiara de flores na cabeça, publicou essa foto em que ela aparece sentada num trono de fuzis. Na legenda, lê-se Game of Santa Catarina, numa referência aí à série Game of Thrones. Bom, pessoal, não vai dar para fugir, né? Eu vou querer saber de vocês. Vou querer saber de você, Chico, em primeiro lugar. Qual é a sua opinião sobre essa pré-candidatura do Carlos Bolsonaro
ao Senado em Santa Catarina, que está gerando todo esse auê. Primeiro, Desculpe o auê, lembrei dessa música. vai deixar uma provocação para o espectador, né? Para quem achou legal a foto da Júlia Zanata, você pode fazer igual a Bela Gil, né? Você pode substituir a Júlia Zanata pelo Marcinho VP, pelo Uruan, pelo Marcola, no mesmo lugar ali. Né? A ostentação de fuzis é parecido, é uma estética mais própria do que, exatamente. Né? Até inclusive a ironia, né? O seriado, o Game of Thrones, ele é justamente, o Game of Thrones ele só existe justamente no mundo em que o Deus cristão não está presente, porque não há misericórdia naquele contexto. E ela está com uma cruzinha ali naquilo tudo. Tem tanta coisa contraditória, Eu acho tanta legal coisa. fazer uma análise semiótica dessa foto aí. Eu estou destacando tudo isso porque daí quando a gente vai e o sinal que ela quer dizer é que está acontecendo o Game of Santa Catarina, que é dentro da direita, né, por conta daí do Carlos Bolsonaro, também é uma questão estética, porque estética também tem a ver com pertencimento. Né? Então a gente estava falando aqui do filme, José falando do Recife dos anos 70, dos cinemas, né? Tem várias coisas que são típicas de Recife. Eu, por exemplo, que nunca fui para o Recife, só de passagem, aeroporto e sair da cidade, não cheguei a conhecer nada ali. Você consegue perceber, eu fiquei com vontade de conhecer de Recife. Eu acho que o filme entrega muito pouco até, muito pouco mesmo, mas o suficiente para eu ficar, poxa, eu gostaria de conhecer do Recife, né? Agora e talvez em outro período. E aí, quando a gente vai para esse contexto, essa dimensão de pertencimento, tem algo que, para mim, assim, é o ponto de partida, que Santa Catarina, para a direita, eu acho que é o estado que é mais estruturado. Primeiro que ele é o mais conquistado pela direita. A direita deve ter 80% do estado, por baixo. Segundo, há um processo de estruturação que vem acontecendo, que não é aos olhos do público, que é conquista de base, que conquista vereadores, que conquista prefeitos, que conquista deputados estaduais, federais, senadores e governadores. E esse tipo de coisa, que é o que a gente chama de sistema, você não muda de um dia para a noite. Você não constrói de um dia para a noite. E é uma série de jogos que quando você tem das alianças e tudo mais, e por isso que na política a palavra dada, ela é ouro. E se você trai... Você vai estar sempre jogando contra, no final das contas. Né? Em Santa Catarina, no Brasil inteiro, a direita mal consegue ter partido. O Bolsonaro não conseguiu fazer um partido. O MBL agora conseguiu fazer, não sei para onde que vai, mas não conseguiu. O Novo está tentando se estruturar. Aí estão no PL, que é do Valdemar da Costa Neto, que era do Centrão, contra o qual a direita jamais poderia fazer qualquer tipo de acordo. Então, em Santa Catarina, as coisas estão caminhando num sentido em que é possível ver algo que é uma sustentação de longo prazo, de longa duração. Não vejo problema de alguém de fora se candidatar por outros lugares. O Tarcísio não é de São Paulo, você é do Rio de Janeiro, tem um monte de candidatos que saem para o Mato Grosso. Acho que isso não é um grande problema quando você não tem quadros naquele lugar. Agora, quando você tem algo estruturado, qual é a razão para a qual você vai colocar alguém de fora lá para dentro? A única razão para o Carlos Bolsonaro estar indo para lá é por uma defesa da família, por conta da perseguição absurda que eles estão sofrendo. Perfeitamente compreensível. Perfeitamente compreensível. Mas aqui pensando friamente em termos de estratégia política para a direita. Tem vários outros estados que com um candidato como Carlos Bolsonaro se conseguiria levar mais senadores. Se o Carlos não sair para Santa Catarina continuará levando dois senadores pela direita. A ida dele para lá periga fragmentar de uma tal maneira que começa a dar chance de repente, um de esquerda conseguir pegar a segunda vaga, porque pode ser que essa briga leve a uma fragmentação muito grande desses votos. Então, independentemente se ele for, ok, vai ter que ser feito campanha, a direita vai ter que sustentar e tudo mais. Mas não faz muito sentido. Né? Acho que bagunça muita coisa lá, muito mais do que se imagina. Né? Há um risco de fragmentação? Acho que não tem como negar. Eu acho um desperdício. Entendeu? Você gastar um quadro como o Carlos Bolsonaro, que ele é muito respeitado na direita, que poderia se eleger, sei lá, pelo Espírito Santo, poderia ser lá pelo Mato Grosso, que são estados que não tem tanta possibilidade assim. E essa noção de pertencimento ali em Santa Catarina, dos Bolsonaro, embora eles até vão lá fazer tiro, etc e tal, me espantou que existe uma reação consistente contra. Ixi. E isso tem um lado muito bom. Isso tem um lado muito bom. Não porque eu sou contra os Bolsonaro, não. Mas porque a direita começa a se basear em outras coisas que não num personalismo ou num familismo. E isso, para mim, já é um avanço. Josias Teófilo, quero saber a sua opinião. O que você acha sobre tudo isso que está acontecendo lá em Santa Catarina e também sobre o que disse o Chico aqui. Olha, em relação à ida do Carlos Bolsonaro, eu realmente não sei, eu não tenho opinião sobre isso, não cheguei a refletir sobre esse tema propriamente. Mas em relação a Júlia Zanata, eu sou suspeito, porque eu a conheci lá na casa do Olavo,
e eu vi todo esse movimento aí, principalmente pro armamento, surgir com mais força nos últimos anos no Brasil, e eu noto que coisas que são perfeitamente normais nos Estados Unidos, como, por exemplo, lá você compra arma, compra rifle, compra qualquer coisa que você quiser na Walmart, né? E sai na mesma hora com a arma. Aqui é impensável. Então, e eu noto que essas pessoas elas se voltam exatamente contra o preconceito que existe contra o armamento. E enquanto lá é muito normal você posar com a arma, atirando, caçando, qualquer coisa assim, aqui é visto como uma coisa muito estranha. E eu acho que essa foto aí tem a ver com essa necessidade de expor o pertencimento dela a esse grupo e de querer expor essa prática de ir em clube de tiro, que eu acho bastante saudável, porque se você fizer a coisa direitinho, você vai ter ali a proteção para sua casa. Até, na verdade, se você for ver em clube de tiro, é uma coisa assim, tem muita gente que vai lá, os casos de acidentes são muito pequenos. Então é isso, ela quis expor essa prática dela de atirar. Inclusive, eu sei que ela apresentou a esposa do Eduardo Bolsonaro e algum deles tem clube de tiro, alguma coisa assim, tem uma participação assim. Então, é uma prática deles que eles estão querendo introduzir no Brasil e que vai causar polêmica, mas eu não vejo por que da polêmica, sinceramente. Josias, um colunista da Gazeta do Povo escreveu que isso aí acaba afastando um pouco a direita moderada, aquele conservador intuitivo, aquele cara que não é ideologizado, que nem conhece o Olavo de Carvalho, nem sabe direito o que significa essa ideia da autodefesa, né, de você ter armas para autodefesa. Você não acha que esse tipo de exposição aí não acaba pregando apenas para os convertidos? E talvez, tô te perguntando, você não acha que a direita está no momento até de baixa, né, que precisa reconquistar ou conquistar esse homem comum? Eu não acho que a direita esteja em baixa no Brasil, não. Eu acho que ela está em alta. Eu acho que está uma onda de direita no Brasil, na América Latina, no mundo, sem precedente. Eu acho que Lula está solto no ar, e, inclusive por causa dessa pauta anti-armamentista e também dessa pauta contra a PEC das facções e essas coisas todas. Então, eu também não acho que a foto da Júlia afasta a gente, não. Pelo contrário, não é assim que as coisas funcionam. Você vê que Trump, a todo momento, ele acena para as pessoas mais radicais, mais assim, que se expõem mesmo. E a direita americana tem muito isso, das pessoas postam foto atirando, postam foto com arma. Eu acho que isso aqui vai ter cada vez mais espaço no Brasil, e ainda mais porque é uma coisa meio proibida. Meio não, é proibida, né? Porque é muito difícil você conseguir um porte de arma. Então, por ser proibido, a pessoa fica ainda mais apegada àquela prática. E aí, Chico, o que você acha? Eu acho que tem essas duas dimensões da foto. Tem a questão do armamentismo em si, que para mim não é um problema. Eu acho que a direita já está bem identificada com esse tipo de símbolo, vamos dizer assim. E isso não me incomoda, mas para mim a foto não tem esse sentido. Para mim a foto e o game é voltado para uma dimensão interna da direita. Eu acho ela um tiro no pé. Briga. Ela é um tiro no pé porque a dimensão que se pega, fala para convertidos, eu concordo com você, mas para os convertidos no sentido assim, nós vamos para a briga inclusive com quem se tiver que ir contra. Tem uma dimensão que está presente nessa foto ali, que para mim não tem a ver com essa dimensão armamentista. Mas eu também acho que no Brasil você tem o José falou bem, nos Estados Unidos, não faria costa e dizer ninguém. Mas também porque nos Estados Unidos você não tem uma cultura de tráfico de drogas, as quais o pessoal comemora dando tiro de fuzil pro alto. Essa dimensão também existe no Brasil, culturalmente falando. É uma dimensão simbólica também relevante, na qual o fuzil em si, simbolicamente falando, também está atrelado ao crime organizado, também está atrelado a alguém que quer tomar, né, o poder pela força ou qualquer coisa que o valha. E esses símbolos importam, ainda que eu discorde deles, ainda que eu acho que precisa se passar por um processo de higienização dessas dimensões todas. Então eu acho que, como você disse, para quem já não vai muito, que volta de nariz fechado, no direita, é o tipo de coisa que afasta. Mas eu já não sei o quanto que essas pessoas já não estão completamente afastadas, não sei se isso faz diferença.
né? E para dentro também não faz diferença para quem já votaria. A minha questão é o quanto que essa foto não quer significar algo que é um reposicionamento ou um posicionamento dentro dessa briga intestina da direita lá em Santa Catarina. Aí, nesse sentido, é que eu não entendi a razão de se postar essa foto, principalmente porque ela estava, a José estava meio que sendo cabo de guerra, né? Tava a banca apoiando para um lado, a turma para o outro, tudo mais, daí ela posta aquela foto, que talvez possa ser até uma ironia, no sentido que ela percebe que é uma tolice o jogo, pode até ser que tenha esse sentido, mas não me parece que isso tenha funcionado nesse ponto. Vocês querem falar alguma coisa? Bom, veja bem, eu acho o seguinte, ela não tem nenhum envolvimento com crime, então isso não é relacionado ao crime, é autodefesa. Ela está Ele ali. tá sugerindo isso, eu acho. Então, por exemplo, essa questão do tráfico, na verdade, os traficantes, eles usam armas, eles apontam arma para cima, e, entretanto, a população em geral não pode ter armas. Então, é contra isso que os armamentistas estão lutando, entendeu? Eu acho que é só isso. E eu não entendi se tem relação com a coisa do Carlos Bolsonaro. Tem alguma relação? Isso? Porque Estou perguntando. quando usa Game of... Bom, você assistiu Game of Thrones? Game of Thrones Ah, não. Game of Thrones é a disputa ali pelo poder daquele território e ela, Não e se ela tem, usa a não legenda tem um rei. Game of Santa Catarina. Vira um rei dos todos, porque são vários reinos e tem um que quer mandar em todo mundo. Como o Caio que manda em todo mundo, começa a brigar para ver quem é que vai mandar em todo mundo. E ela que botou, né, Games of Santa Catarina. Para mim o problema foi esse, mais do que qualquer outra Ah, coisa. entendi, tá. Entendi. Entendeu? Aí que já complica, porque é por isso que a gente está falando que eu acho que extrapola essa questão de defesa de arma, que assim, eu não sou muito chegado nisso, mas eu entendo completamente quem gosta disso. Vamos mudar de assunto então? Vamos para o grande palco woke em que se transformou o Teatro Municipal? Outra guerra. Outra guerra, né, Josias? Olha só, a repórter Desirê Penhalba contou essa história aí na Gazeta do Povo, nessa matéria que você vê na tela, como o Teatro Municipal de São Paulo foi sequestrado ideologicamente pela esquerda. E, Josias, eu vou diretamente para você nesse assunto, porque eu sei aí da sua bronca, né, com a administração do Teatro Municipal de São Paulo. Então, o espaço é seu, a câmera é sua. Desabafe, conte aí pra gente como que tá esse Teatro Municipal de São Paulo. Pois é, bom, essa pauta aí eu tive batendo já tem mais de ano, porque eu gosto muito de ópera, é uma coisa que eu vim para São Paulo para ouvir música clássica, né? Sou cineasta, mas a música clássica, filme dá para ver dois filmes, dois, três filmes por dia no máximo, mas música clássica dá para ouvir o dia todo, ópera dá para ouvir o dia todo, e se eu puder, eu ia três, quatro vezes na mesma montagem, porque eu acho maravilhoso. Então, mas o que acontece é, São Paulo, tem gente falando sobre a questão de guerra cultural, né? Saiu uma matéria na Folha dizendo que o Teatro Municipal é palco de uma guerra cultural. Eu não gosto desse termo, eu acho que guerra cultural não tem nada de cultural, é só guerra de propaganda mesmo. E nesse caso específico, a nossa principal crítica não é a militância política que foi colocada nas óperas. Isso até que é menor comparado ao fato de que foi colocada uma empresa lá que não tinha expertise em ópera. Então, a Sustenidos, ela não sabia, não tinha feito nada em ópera antes de assumir o Teatro Municipal, que inclusive foi questionado pelo Tribunal de Contas Municipal, o edital de chamamento que colocou lá. Então, foi considerado ilegal e foi pedido para fazer um novo edital, só que o prefeito não chegou a ouvir isso e não fez o edital de chamamento para substituí-la, e esse problema foi se arrastando, né? Então, eles foram fazendo uma montagem pior do que a outra. Então, colocaram, por exemplo, o famoso Guarani, do Ailton Krenak, cujo discurso era totalmente contra a própria ópera. Então, era uma ópera. Aí eu escrevi um artigo na minha coluna na Cruzoé dizendo a ópera feita por quem odeia a ópera. E eu acho que foi meu texto mais lido da história lá da coluna, porque repercutiu muito e eu conheci muita gente desse meio, porque eles passaram a me seguir em rede social, vieram conversar comigo e alguns tornaram assim, até meus amigos. Mas o que acontece é, eles fizeram a ópera, primeiro cortaram trechos da ópera, acrescentaram coisas absurdas, colocaram projeções mal feitas, a parte musical não estava boa,
Então, e foi feito por Sibeli Forjaz e Ailton Krenak, que não entendem nada de ópera nem como espectadores. Então, eles nem frequentam o teatro para ter o mínimo de contato, assim, do ponto de vista de quem está na plateia. Então, isso foi se repetindo, como Kiko Goistman, que é um cineasta, aliás, um péssimo cineasta, só faz lixo. Fez o filme Bicha Travesti, fez uns filmes, assim, lamentáveis da história do cinema brasileiro. E aí levaram ele para o conversa de bastidores que tem lá, que o diretor conversa com a plateia, né? E aí perguntaram a ele, por que você quis dirigir uma ópera? Aí ele falou, olha, eu só vim aqui pagar boleto, eu não entendo nada de ópera. E detalhe que ele falou isso, eu não sei se ele estava bêbado ou drogado, e todo mundo pôde notar que ele não estava bem ali. Foi assim, uma cena constrangedora. Eu postei o vídeo lá no X, tá lá, eles próprios compartilharam lá no canal do Teatro Municipal. E aí veio outras óperas, como por exemplo Nabucco, que teve uma manifestação pró-Palestina no meio da ópera. Detalhe, Nabucco, a história do povo hebreu, né? E aí no meio, que foi todas as óperas no Teatro Municipal, eles estão trazendo para o presente, que é aquele caso de um provincianismo temporal, né? A pessoa não consegue olhar para o passado e compreender o passado como ele era. Claro, a gente sempre vai ver de modo enviesado, porque a gente vai ver isso do nosso ponto de vista. Mas o problema é, eles nem se esforçam, eles nem tentam, eles não têm uma capacidade de estudar aquela época e tentar extrair algo daquilo. E aí a ópera Nabucco, que é a história do rei Nabucodonosor, foi trazida para o presente. Então, que guerra é essa? Que não faz o menor sentido. E o coro entrava com roupa normal de hoje. Então, parecia que o coro tinha saído do metrô e tinha entrado ali na ópera. Então, uma coisa constrangedora. E no meio eles começaram a cantar Palestina Livre e tal, e fizeram um casamento palestino, trouxeram 2 palestinos, uma moça e um rapaz, e fizeram um casamento no hall do teatro. E aí começou uma palhaçada lá, que uma hora eu não aguentei, comecei a ofender todo mundo, comecei a gritar, fiz um escândalo, entendeu? Infelizmente isso não foi filmado, porque eu queria... Mas eu pensei que ninguém me conhecia ali, todo mundo me conhecia. E chegou um momento, sinceramente, que a plateia, eu e os outros da plateia, começaram a não aguentar mais, começaram a ofender as pessoas, entendeu? Então, aí aconteceu, eu fui com o Adriles, eu carreguei o Adriles Jorge, vereador de São Paulo, para ver a ópera. A gente estava lá, aí a última, que foi a ópera Macbeth, de Shakespeare, da ópera de Verdi, né? Então a gente estava lá e eles inseriram uma coisa absolutamente ridícula, que eu nunca vi uma coisa tão ridícula como essa. Eles colocaram uma filmagem no meio da ópera, baixa um telão, e aí começa uma filmagem da cantora indo dos bastidores, ela sensualizando assim, se encostando pelas paredes, e depois ela vai no camarim, começa a ler Shakespeare em inglês, aí depois ela e o cantor saem do teatro e vão comprar pipoca na frente. Aí uma coisa tão constrangedora, que não era propriamente operística, porque não tinha música nenhuma, ninguém sabia o que estava acontecendo, as pessoas meio que estavam rindo, meio constrangidas. Aí a plateia começou a dizer, cadê a ópera? O que é que está acontecendo? Aí daqui a pouco aí as pessoas começaram a gritar, pedindo para aqueles que começaram a ficarem calados. Só que não faz sentido, porque não estava acontecendo nada, não estava tocando música, tipo, calem a boca. Eu disse, não vamos calar a boca. E aí, de repente, chegou o Adriles gritando, respeitem Shakespeare, respeitem Verdi. E isso foi gravado e o áudio circulou por aí e saíram nas matérias. E até a matéria no Globo saiu interessante, dizendo que, citando um autor lá, que dizia que a vaia, o direito da vaia vem junto com o ingresso. Então, se você ganha o ingresso, você ganha o direito pela vaia. Eu não vaiei porque eu acho que a vaia tem a potencial de consagrar. Né? Então, eu não vaiei, não. Eu fiz uma outra coisa lá. Não vou dizer o que é que eu fiz, mas... Mas não parece, você tá narrando, pelo que você está narrando aí, parece uma ópera interativa, né? Parece que o que acontece na plateia também acaba fazendo parte do espetáculo. Talvez o pessoal tenha pensado nisso. Agora, diga aí, Chico, que eu tenho uma pergunta para fazer depois. Duas curiosidades, José, porque primeiro te parabenizar, porque acho que se você não estivesse falando, tudo isso estaria passando batido, porque essa é a primeira pergunta. Mais alguém se insurge, independentemente de lado ou não? E a segunda dúvida minha é o seguinte, isso está impactando na presença de público? Quer dizer, as pessoas estão... que é um público fiel, né, que vai. Estão desistindo de ir por conta disso?
estão mais te apoiando, vamos dizer assim? Estão desistindo sim. Se você vê os ingressos do Teatro Municipal de São Paulo e do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, eles esgotam com 3, 4 meses de antecedência. Qualquer ópera é assim, esgota. Que for ópera do repertório, né? Não ópera novas, que aí ninguém sabe o que é, ninguém vai, acaba sobrando ingresso. Mas dessas óperas clássicas, esgota tradicionalmente, porque o Brasil, a verdade é o seguinte, o Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, tem tradição com ópera, e até o Recife. Então, o Teatro Municipal recebeu Toscanini, recebeu Maria Callas. Eu vi no Teatro Municipal de São Paulo Itzhak Perlman tocando violino. Então, é uma coisa assim, o teatro tem uma bela de uma tradição, porque tem gente que diz, porque o Brasil não tem uma tradição como a Europa. Claro, não tem uma tradição como a Europa, mas tem uma tradição sim, e uma tradição respeitável. E a gente tem o compositor Carlos Gomes, que é um dos maiores compositores da história da ópera, e você tem uma ideia, em Milão, que é lá a Scala de Milão, que é o principal teatro de ópera do mundo, lá tem uma rua chamada Carlos Gomes. Então, para você ter uma ideia da repercussão que teve esse grande compositor brasileiro, que era negro, hein? Vale lembrar esse detalhe aí, porque tem gente que diz que música clássica é coisa de branco, e não é bem verdade não, tá? Principalmente no Brasil. Mas o fato é o seguinte, tem muita gente reclamando sim, inclusive as críticas têm sido muito negativas. Então, e muita gente sai no meio, muita gente não aplaude, muita gente reclama e vaia, e assim, e fica uma situação bem desagradável mesmo. Mas é como o identitarismo em geral é isso, né? É uma coisa desagradável, que desagrada a plateia de uma forma geral. Muitos reclamam, mas eles fazem de todo jeito, que estão levando todo mundo a se converter ao catolicismo, né? No final das contas, porque ninguém aguenta viver nesses ambientes. E não tem uma diversão nenhuma mundana, estão acabando com as diversões mundanas, né? Então, agora, tem sim uma reação muito negativa, tem blogs especializados em ópera que estão criticando muito, e de fato eu comecei a bater tanto nesse tema, e todo espaço que eu tinha na Jovem Pan, toda semana eu vou lá, na minha coluna na Cruzoé, ou aqui, ou em todos os lugares, no Twitter, eu bati muito nesse tema. Aliás, assim, até vale uma reflexão que você repetidas vezes bater num tema acaba tendo efeito, sim. É assim, vai, bate, e teve efeito de uma forma que eu jamais imaginaria, que foi, eu vi no perfil do Pedro Guida, que é um sujeito que seleciona os cantores. Ele é pago pela prefeitura para selecionar os cantores que vão cantar ali na ópera. E ele é de extrema esquerda, então desses caras que ficam assim atacando todo mundo. E ele fez uma postagem dizendo que Charlie Kirk mereceu morrer porque era um nazista. Então, e eu printei e postei no Twitter. E aliás, teve toda uma especulação aí de quem foi que printou e mandou para o Josias. Estão perseguindo gente aí por causa disso, que disseram que a pessoa me mandou. Ninguém me mandou. Eu vi sozinho. Eu fui lá no perfil, eu ficava entrando no perfil daquele cara, porque eu via da radicalidade dele e via que ele estava trabalhando dentro do teatro, como o pessoal da Sustenidos são todos de extrema esquerda, igual a ele, não tem diferença nenhuma. E aí ele pegou e postou isso no Twitter, mas eu juro que eu pensei que ia ter 100 curtidas. Só que aí o que aconteceu? Começou a viralizar, começou a 1.000 curtidas, 2.000 curtidas. Aí o Nicolas Ferreira compartilhou, e começou a chegar em um monte de gente, e ele mandou para o prefeito. Então o prefeito disse que ia demiti-lo. Ia demitir. Desculpa. Ele disse... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Isso, toma água aí. Depois toma água, deixa eu só lembrar o Chico aqui. Chico, eu lembrei que ele está falando da tradição da ópera. Eu não sei se você vai lembrar disso, mas teve uma montagem de Aida no Teatro Guaíra, aqui em Curitiba, e tinha um elefante que ficava ali naquela esquina, eu não vou lembrar o nome da rua, na Mintas de Barros ali, tinha um elefante que ficava ali o dia inteiro. Hoje tem uma árvore que caiu até pouco tempo atrás, tinha um elefante ali, eu nunca esqueço disso, aquele elefante que tinha... Por causa ali, do elefante. Olha que politicamente incorreto, né? Hoje em dia nem montam a Aida, nem tem um elefante de verdade, e se montarem a Aida... corre o risco de ter esse tipo de montagem aí, né? Você
quer falar alguma coisa sobre o que está falando o José, enquanto ele se recupera lá? Não, eu tô mais sendo informado que qualquer outra coisa, porque eu sabia pelas postagens dele, aí pela sequência, há quanto tempo ele está batendo nisso, e houve uma demora de se tomar providências. E Mas acho que até... eu acho que não foi tomada providência, Josias, ou... Na verdade, a situação é a seguinte: o prefeito disse que pediu para a Sustenidos, que é a OAS, que cuida do municipal, pediu para ele demitir o Pedro Guida, porque ele achou isso incompatível com o serviço para quem é servidor da prefeitura. E de fato é, porque se você for ver, se o Charlie Kirk mereceu morrer, então os eleitores do prefeito Ricardo Nunes também merecem morrer, porque muitos deles são de direita, e quem é de direita, segundo Pedro Guida, é nazista e merece morrer em praça pública sangrando na frente de todo mundo, né? Foi isso, rigorosamente, foi isso que ele indicou ao compartilhar aquele vídeo. E aí, e até o prefeito também, né? Até o prefeito também é considerado nazista para essas pessoas, por tudo que elas falam. Então, a Sustenidos disse que não ia retirá-lo. Na verdade, ele não fez nada e ele continua trabalhando lá até agora. Só que aí o prefeito disse, então a Sustenidos vai sair. E deu umas declarações dizendo que estava muito decepcionado com o Teatro Municipal de São Paulo, porque eles não tinham, as montagens não estavam sendo relevantes, apesar dos 167 milhões de reais de patrocínio que a prefeitura dá todo ano para aquele teatro. Então, era para ser excepcional a programação pelo recurso que ele tem. Entretanto, a qualidade é muito ruim mesmo. Então, isso é unânime, tem se tornado cada vez mais unânime esse pensamento de que o trabalho deles não é relevante. Você vê o Ozeste tem um orçamento muito menor e todo mundo gosta, e a crítica, eles fizeram uma turnê pela Europa, as críticas foram favoráveis. Então, aliás, aconteceu outra coisa que a secretária de Cultura do Governo do Estado, que é a Marília Marton, ela falou que eles chegaram até a perder patrocínio. Então, as empresas que via Lei Rouanet, patrocínio via Lei Rouanet, algumas delas tiraram patrocínio por causa dessa postura do teatro. E agora vai ser feito um novo edital de chamamento, vai ser lançado, e quando for colocada uma nova organização social, vai ser tirada, a Sustenidos vai sair. Então, eu acho que teve efeito, sim. Eu acho que foi uma coisa realmente impressionante, o que uma coisa aparentemente tão pequena pôde fazer, mas também é uma coisa que as pessoas na direita, elas falam muito de coisas gerais, né? Eles atacam os artistas em geral, ou as leis de incentivo em geral, mas se você bater num ponto específico, você pode ter resultado sim, entendeu? Porque muitos desses governos que sustentam essa estrutura de hegemonia da esquerda são de direita. Então, inclusive o próprio governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, ele se isentou de gerir a cultura, e quem geriu foi o Congresso através da Lei Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc. Então, foi a esquerda que continuou mandando. Não teve gestão Bolsonaro na cultura, foi nula, foi negativa. Eles se isentaram. Então, apontar os dados concretos tem muito efeito, sim. E por isso que o jornalismo cultural é muito importante. É por isso que eu falei aí, acabou virando o vídeo de vocês, que eu gostei muito, assistir aqui na televisão de casa, falando sobre isso aí, mas eu acho muito importante o jornalismo. Não é à toa que os grandes jornais da esquerda, que são hoje da esquerda, né, porque eles estão totalmente tomados por essa visão, principalmente os cadernos de cultura do Estadão, da Folha, do Globo, eles têm crítica de música clássica, têm crítica de cinema, têm crítica de literatura, de teatro, porque eles sabem o efeito de cascata que tem, ou seja, você dá uma opinião, você pensa que não tem efeito, mas tem sim, porque todo mundo que faz uma peça, que faz uma ópera, ela bota no Twitter o nome da peça para ver as reações. Ela bota no Google os textos e isso afeta elas. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz essa crítica, que foi, eu falei, o texto mais lido da minha coluna na Cruzoé, que é a ópera feita por quem odeia a ópera, que inclusive foi uma sugestão do meu editor, Duda Teixeira. Ele falou, vá nessa ópera, assiste e escreva, porque isso é interessante. Eu fui lá e nesse texto eu falava dos vários problemas da ópera. Um dos problemas que eu apontei é que a projeção, tinha várias projeções, né? Estava no formato errado.
Então, eles projetavam uma imagem 4x3 em 16x9, então a imagem estava esticada. Quando a obra foi representada em fevereiro do ano seguinte, eles corrigiram esse erro e corrigiram vários outros erros que eu apontei. Então, a crítica cultural tem efeito sim. O problema é que a direita optou por não exercer essa atividade e deixou tudo para a esquerda. Então, a esquerda faz e isso tem efeito, porque a crítica tem um efeito muito grande nas próprias obras e na própria percepção do público, porque o público ele é mais ou menos passivo, ele não sabe analisar bem, ele sabe o que é bom, ele sente o que é bom. Basta dizer que um concerto, eu já vi concertos da USESP, às vezes eu assisto o mesmo concerto 3 vezes, porque eu sou obcecado por música clássica, né? Então, acontece da primeira vez que a quinta ser boa e na sexta ser ruim, porque o maestro, alguma coisa aconteceu, ou o pessoal não se entendeu, ou deu entrada errada, aí desconcentrou, etc. E aí o público aplaude menos. O público sente, entendeu? Que não foi tão bem, apesar de ele não saber explicar. Aí a crítica, ele entra no meio para dizer, olha, o problema foi esse, esse, esse. Aí você diz, então eu consigo entender. Então, a crítica é muito importante mesmo. Agora, infelizmente, no geral, antigamente eu lembro, tinha crítica de cinema até no Jornal do Comércio, que revelou vários cineastas, inclusive Cleber Mendonça Filho, que nós já falamos aqui, era crítico do Jornal do Comércio, e vários outros cineastas. Então, tinha no Jornal do Comércio, no Diário de Pernambuco e na Folha de Pernambuco, tinha crítica de cinema. Hoje não tem mais. Hoje não tem mais nem departamento de fotografia, o jornalismo está em plena decadência. Mas eu ainda acredito que é possível, sim, fazer jornalismo cultural, e isso tem um efeito tremendo sobre a percepção do público e o tecido da cultura de uma forma geral, né? Porque isso tudo afeta a cultura de uma forma geral, como a gente vê o Brasil, como a gente vê a nossa cultura, como a gente vê o cinema, as próprias artes, entende? E agora, infelizmente, os grandes jornais eles foram tomados de tal forma pela agenda woke que, se você for ver todas as críticas, todos os comentários, é desculpa para puxar para algum tema como racismo, homofobia. Desculpa para Ou, fazer propaganda, né? No final das contas acaba se, ou fazer acaba propaganda. Não, mas assim, olha, Então, Josias, eu acho que tem espaço, obviamente, até no fim de semana eu escrevi um texto sobre a Adélia Prado, e foi sincero aquele meu título lá, ninguém vai ler esse texto, me disseram que ninguém vai ler esse texto, porque me disseram mesmo, ninguém vai ler isso aí. Foi super bem, assim, existe uma demanda, só que o jornalismo digital aqui também tem essas nuances aí, do jornalismo digital, jornalismo impresso, como Fica nas caixinhas a gente mais às vezes tem fácil, né? muita impressão, assim, de que até um amigo meu esses dias compartilhou uma página de um jornal dos anos 50, que tinha Drummond, tinha Bandeira, tinha, sei lá, Fernando Sabino, tudo numa mesma página. Legal, né? Muito legal, mas a gente não sabe. Hoje em dia a gente tem como medir o alcance real desse tipo de texto e ele não é dos maiores. Então, naquela época é mais sabe o que complicado. é o seguinte, às vezes, o efeito de um texto não é o quantitativo, mas o qualitativo. Então, vou dar um Concordo, exemplo. Esse meu eu concordo com você, mas essa é uma lógica nossa, né? De quem produz e tal. Não, não, mas veja bem. Não, é que tem Eu acho que a lógica empresarial é um pouco mais complexa do que isso, né? Mas eu concordo com é, você. mas por exemplo, não é à toa que a Folha de São Paulo mantém a crítica de música clássica, né? Então, eles mantêm por quê? Porque o público pode não ser tão grande assim, mas compõe para atrair gente para o jornal, porque essas pessoas elas esperam ler isso. Eu assino a Folha para ler esse tipo de coisa, mesmo que eu não goste de nada, mas eu tenho que ler para ver, entender. Então, e não só isso, tem um efeito quantitativo, que não é só o qualitativo, de afetar as opiniões das pessoas e afetar a reação das obras e outras obras que vão ser feitas. Então, tem um efeito muito grande, sim. E olha, na minha coluna na Cruzoé, agora voltou, eu escrevi um texto agora sobre a Netflix, que eu tenho certeza que o pessoal da Netflix vai ver, porque eles têm lá o clipping deles, vão ler as coisas, e isso afeta de uma forma ou de outra. A gente sempre, quando o nosso nome é citado, quando nossa empresa é citada, sempre afeta, né? Pode ter, e eu noto que as minhas colunas mais lidas de sempre, as mais comentadas, elas foram sobre cultura. Eu falo pouco de política lá, mas de vez em quando eu falo. Mas eu falo também de atualidade, de imprensa, de mil coisas. Mas esses textos
sobre cultura, eles têm sido os mais lidos. Então, eu acredito que tem público sim. E a revista Bravo, quando ela foi criada, o Francisco escreveu muito bem sobre esse tema, que é um tema muito relevante mesmo. A revista Bravo, ela esgotava nas bancas. Então, vendia muito, era um desespero. E aqui, as exposições de Van Gogh, de Rodin, de Monet, elas têm tanta gente que roda o quarteirão, entendeu? Bom, Josias, eu quero que você continue aí com a gente, porque a gente vai agora comentar alguns comentários que a gente recebeu, mas antes eu queria dizer para você, olha, não se esqueça de assinar a Gazeta do Povo, hein, porque é a sua assinatura o que garante a realização de produções como Saideira aqui. Para assinar, clique nos links que você encontra na descrição, no chat ou nos comentários deste vídeo, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que você vê na tela ou então acesse diretamente www.gazetadopovo.com.br/oferta. Como eu dizia, agora chegou aquela hora em que a gente tenta dialogar, né, Chico, com o espectador e o leitor, com aqueles que nos elogiam, e são muitos, e também com aqueles que nos criticam, e graças a Deus também são muitos. E essa aí é a beleza da coisa toda, pessoal. Para começar essa parte do nosso programa, temos este comentário feito no Saideira da semana passada, quando a gente falou do documentário The Fake Judge, o juiz falso, do jornalista Sérgio Tavares. Sobre o nosso bate-papo aqui, o espectador... Complicado, calma aí. Lino Tridapali Júnior. Lino Tridapali Júnior, deve ser assim, né? Disse, sem necessidade as críticas. Parabéns ao Sérgio Tavares, poderiam ter ficado quietos. E eu estava comentando com você, Chico, que sobre esse comentário aí, a minha resposta era ficar quieto, né? Porque já que eu não sei direito o que falava, vamos fazer um minuto de silêncio aqui. Mas sem querer linka com o que o Josias estava expondo sobre essa dimensão da crítica, né? Que eu acho que esse é um dos efeitos da dimensão digital, não só no jornalismo, mas em geral para as pessoas, né? No mundo digital, como é que você lida com essa dimensão crítica e tudo mais. E o curioso, a gente escolheu esse para ilustrar, porque teve muitos comentários no vídeo, acho que mais de 300, e vários no mesmo sentido dele, né? No sentido de que, assim, parabéns por as críticas, não precisava ter crítica, não é hora de ter crítica, não sei o quê. Sempre inoportunas as críticas. É sempre uma visão politizada da cultura, no final das contas. Sendo que no nosso vídeo, uma das coisas que eu deixei muito claro foi assim, esse é um documentário muito necessário, é preciso que exista, no sentido político. Mas analisando como um documentário, não tem como você passar pano. E aí eu acho que é justamente por isso que há necessidade das críticas. Porque daí é o que o José diz. Quer dizer, o Sérgio Tavares vai fazer um segundo. Né? Se só tem aplauso, por que cargas d'água ele vai se esmerar para melhorar um pouquinho? Por que cargas d'água que uma crítica não pode mostrar para ele fazer? Talvez o cara tenha razão, talvez seja melhor eu separar esse 2h30 em 3 episódios. Vai fazer mais sentido, né? Pode ser que isso aqui ajude mais e tudo mais. É sempre no sentido, né, a crítica, quando ela tem a boa intenção, é no sentido de buscar o melhor, de buscar a excelência do trabalho do artista. Claro que a gente sabe que tem uma dimensão da crítica que é simplesmente o espezinhamento, que é você fazer arte com a crítica. Isso também existe, né? O crítico que faz a graça dele sendo o Pedro de Lara, né? Sendo o Regis Tadeu, entendeu? Que você faz aquele furdunço que é para ganhar o riso do escárnio sobre as coisas que você desgosta. Então, a seleção para o comentarista, para responder o Lino, é assim, sempre há necessidade de crítica e está faltando muita crítica e justamente por isso que aí se tem esse tipo de reação onde parece que crítica vira uma ofensa. É isso, crítica vira ataque, né? Até quero perguntar para o Josias. Josias, assim, a gente não gosta, a gente não fica falando, tal obra é de esquerda, tal obra é de direita, sei lá, isso é meio estranho. Mas assim, produtos culturais associados à direita. Eu estou pensando aqui um pouco dos seus documentários. Eu lembro que eu escrevi sobre aquele especial da Brasil Paralelo de Natal, e eu fiz uma crítica e tal. E assim, me parece que a direita não entende que a crítica não é total, entendeu? Parece que assim, se você aponta um aspecto que você não gostou, sei lá por quê,
me parece que aquilo, as pessoas leem aquilo como se aquilo invalidasse toda a obra. Acho que foi até essa leitura que muita gente teve do nosso programa passado aqui. Você vê isso também, Josias? Você acha que talvez até por uma falta de formação mesmo, a direita veja qualquer tipo de crítica, qualquer ressalva como um ataque, como uma discordância total, como uma invalidação daquilo? Bom, e uma pergunta, você assistiu, Josias, o The Fake Judge? Não vi. Tá, então a próxima pergunta fica prejudicada. Bom, mas é porque o que acontece é o seguinte: uma das funções da crítica, que é muito importante, é definir o que é um filme de verdade e o que não é, entendeu? Porque muito do que é chamado de documentário, ou filme, ou livro, ou poema, na verdade não chega a ser aquilo, porque não tem nem o mínimo de qualidade suficiente para ser aquilo, entende? Então, a literatura, nem tudo que é livro, que é publicado hoje, inclusive que é premiado, pode ser considerado literatura ou pode ser considerado poesia, porque não tem um mínimo de qualidade para aquilo, entende? Então, isso é uma coisa que faz grande efeito à crítica. A crítica realmente, antigamente a crítica acabava com a carreira, e é bom mesmo, tinha carreira que precisava acabar mesmo, porque o trabalho não chegava nem a ser ruim. O maestro Rafael Garcia, ele dizia isso, eu uso isso sempre, eu vi ele falando isso, regendo a Orquestra Jovem, ele dizendo assim, olha, melhorou muito, já chegou, já está ficando ruim, já vai ficar ruim. Então, acontece, só que tem coisa que não chega nem a ser ruim, que não chega nem a ser um filme, não chega nem a ser um documentário, ou um poema, ou qualquer coisa que seja, entende? Então, não tem nível para aquilo. Então, a crítica ela é muito necessária nesse aspecto. Então, é muito importante. A crítica adquire. É que daí a crítica eu acho que adquire um papel didático, né? De explicar para a pessoa porque isso Porque é bom. é ou não é, Ou é ruim. ou porque não é tão bom. Me parece que a gente já chegou num ponto, Chico, que assim, tudo é obra-prima ou uma grande porcaria, entendeu? Então, talvez Eu vi, precise. olha, eu lá lá no Morning Show me pediram, não sei que eu acho que alguém falou, você vai ver a substância para você comentar, eu disse, eu não vou ver não, isso não é um filme, entendeu? Isso daí não chega a ser um filme, eu estou disposto a ver qualquer filme que seja ruim também, eu topo ver filme ruim, agora, isso não é um filme, isso é TikTok de 2 horas, entendeu? Então, na melhor das hipóteses. Então, tem coisa que Vai. realmente, tem Olha coisa que só, está sendo Josias, colocada. vamos combinar aqui, vou te convidar já para você voltar aqui no Saideira para comentar a substância com a gente, tá? Te garanto que tem umas coisas que vale a pena assistir lá. Bom, vamos para um comentário peculiar e esse não foi o Chico que escolheu, não. Esse eu mesmo trouxe aqui para a gente falar dessa paranoia que parece ter se apoderado de muita gente. Essa ideia aí de que tá todo mundo contra todo mundo, sei lá, uma coisa meio maluca. Olha só o que o leitor Tarcísio Martins de Araújo, eu gosto quando as pessoas dão o nome também, comentou numa matéria de ciência, a matéria era de ciência, intitulada Mudanças de Parâmetro, porque a pressão 12/8 já é um sinal de alerta. Ele comentou o seguinte: a Gazeta agora também faz parte do sistema? Operação psicológica nos brasileiros? Já não vou renovar. Chico, vai aí, comenta aí, vai. Eu acho engraçado essas reações das pessoas, sabe? É uma notícia. A Gazeta, ela noticia, o jornalismo faz a notícia. Muitas notícias não têm absolutamente nenhuma opinião. Eu compreendo que todo mundo acredite que as notícias agora, elas vêm tão, principalmente pelos títulos que às vezes abusam muito, parece que já vem com uma lente, né? Já vem com a qualidade crítica, vamos dizer assim. Vem a notícia junto com alguma opinião a respeito daquilo. Mas não se trata disso, né? O próprio título, porque a pressão 12/8 já é sinal de alerta. Assim, eu não sabia que tinham mudado alguma coisa. Eu leria aquilo para entender e fazer isso. Posso até achar que é uma grande palhaçada. Exatamente. Mas daí a você considerar que a Gazeta faz parte do sistema do negócio, aí eu já assim, qual será a pressão dessa pessoa, cara? Não deve ser 12/8, deve ser bem maior. Eu me preocupo com a pressão dos nossos comentários do Tarcísio, porque não me parece que na hora que ele leu deve ter dado 14/16, sei lá.
Agora estou com medo de fazer essa pergunta para o Josias, mas vamos lá. Josias, você acha que tem um ambiente assim de paranoia? Muita gente também não consegue lidar com os fatos crus, assim, simples, básicos, tudo, vê tudo está envolto num grande sistema, numa grande conspiração? Ah, sem dúvida, essa mentalidade conspiracionista está muito presente na internet, na direita, na esquerda também, né? Então, eu acho que a direita recebeu muito isso e tem muita gente aí que está viajando e não consegue pisar na realidade, né? Não consegue ver o que está na sua frente e não consegue também diferenciar notícia de opinião, de comentário crítico, as pessoas confundem tudo, né? Eu também, Josias, que você de vez em quando eu vejo lá umas notinhas da Mônica Bergamo, falando de você e tal. Nada, não acho nada demais nisso. Pelo contrário, acho que é bom, você está em evidência e tal. Mas o pessoal também te acusa, diz que você é infiltrado, tá macumunado com o sistema e tal. Ah, já fui acusado muito. Já inventaram até que eu estava saindo com um jornalista, inventaram um monte de coisa aí, coisas absurdas. Mas é isso, o pessoal não entende que quando você é um cineasta, você tem que dialogar com a imprensa e você precisa ocupar certos espaços, né? E também tem uma coisa assim de um purismo, né? De dizer, eu não me misturo com essas pessoas. Digo, eu me misturo, eu tô aí todo dia, eu tenho que encontrar com jornalista, tenho que conversar com gente dos mais diversos espectros ideológicos e conviver. E eu acho que a gente tem que sempre tratar todo mundo bem. Eu acho que a gente tem que fazer, porque fica um clima muito desagradável, sabe? Até a diretora da Sustenidos, eu tive um encontro com ela no evento do governo do estado e foi um encontro muito respeitoso. Nós conversamos, eu apontei os fatos que eu não concordava com o que estava acontecendo no Teatro Municipal, ela ouviu tudo, ela rebateu e a gente conversou respeitosamente, se cumprimenta. E é isso, vai fazer o quê? Que adianta ficar brigando ou fazendo cara feia? Não adianta nada. Então a gente tem que se respeitar, tratar bem as pessoas. E eu noto também que até os jornalistas de esquerda, eu noto que eles se sentem, é uma situação muito difícil para eles estar assim no meio, de ter que entrevistar gente de direita. Para eles é um negócio também muito pesado. Para todo mundo, essa situação de guerra cultural, que eu acho um termo deplorável, mas para todo mundo é uma situação muito difícil, né? Então, agora eu também vi o contrário, né? Eu também vi muito, tem jornalista, já aconteceu muito isso, gente maledicente que tenta distorcer as coisas e tal. E isso aí tem que ser, evidentemente, colocado no ambiente público, corrigido, porque isso não pode ficar assim, é claro, né? Mas Josias, isso aí se liga, e Chico, se liga com aquilo que a gente estava falando lá da deputada Júlia Zanata. E aqui não é nenhum ataque à deputada Júlia Zanata, não. É assim, é todo um cenário que se estabeleceu, que é essa. Não quer construir essa ponte, né? Não quer construir esse diálogo. A mera ideia de que você está tendo um diálogo com o outro lado já fala, não, é um traidor, é um quinta coluna ou coisa parecida, né? Mas você sabe que uma coisa que eu prestei atenção, porque desde lá eu nunca me meti nos meandros da direita, mas até lá em 2018 tinha escrito lá uma sequência de colunas meio que esse pessoal não vai saber, não sabe a história, da onde veio tudo isso. Tentei botar lá, rascunhar um pouco disso, porque também não sou a pessoa mais indicada para fazer isso, mas é aquela coisa, né? Quando ninguém faz, quando não faz, uma pessoa vira meio que a referência. E aí, então, desde então eu sempre acompanho muito. A minha ideia era, inclusive, era sair em livro aquelas colunas com alguns textos no começo do governo Bolsonaro. Só que para mim aquilo foi tão maluco, aquele começo, já foi uma brigarada, já tão de... É impossível fechar esse livro. Eu vou ficar, que era o título que eu gostava, que era O Observador no Escritório, que é o título do Carlos Drummond de Andrade, quando ele trabalhava lá de assessor do Ministério da Educação. Então eu sempre acompanho. E quando aconteceu isso, eu comecei a acompanhar as figuras, principalmente no Twitter. Então, e tem figuras assim que são relevantes dentro dentro de uma bolha, mas é. Então o Silvio Grimaldo, por exemplo, que é assessor do MEC, que atua muito em Santa Catarina, contra o Carlos Bolsonaro. Aí você tem o Alan dos Santos, por exemplo, que é a favor do Carlos Bolsonaro.
E começou aquela treta, né? Aquela coisa, eu falei assim, isso aí vai, já sei como vai terminar. Mas não. Teve lá um momento em que o Alan deu uma patada, o Silvio foi nos comentários, de uma maneira muito respeitosa, o Alan meio que, ok, beleza, temos as divergências e ok. Eu falei, olha aí, pode ser, pode ser uma exceção à regra, mas vai que é um começo de uma certa maturidade onde as pessoas vejam discordância e divergência sem que isso seja ataque e cancelamento. Né? Porque a cultura woke ela venceu justamente porque as pessoas têm a mentalidade canceladora com tudo que elas discordam. Isso aí. Mais alguma coisa sobre isso, Josias? Não. Finalizar, nós temos este comentário feito pelo Nélio na coluna do Chico, essa aí que você vê na tela e que fala justamente da briga em Santa Catarina envolvendo Carlos Bolsonaro e a direita catarinense. O comentário do Nélio é este. Lembrei do final do filme O Advogado do Diabo, quando o capeta confessa: a vaidade é o meu pecado favorito. Chico, a coluna é sua, você que escolheu o comentário, por favor, comente aí. Eu escolhi porque dá uma boa desculpa para a gente falar sobre filme, sobre a cultura, mas também por uma coisa que eu acho muito... eu gosto muito de falar sobre formação de imaginário, né? E o potencial da arte e da cultura no sentido educacional. Então, sempre que eu faço algum tipo de crítica, né, é mais no sentido cultural e formativo do que exatamente técnico, de especialista em alguma coisa. Né? Então, quando ele fala ali, né, eu imagino que o Nélio esteja pensando na vaidade e no pecado favorito, então, provavelmente ele deve estar pensando que a ida do Carlos Bolsonaro é por vaidade. Uhum. E por causa de vaidade as coisas vão dar errado. Eu não acho que seja por vaidade, realmente não acho que seja esse o caso. Mas o filme, ele pode ajudar a fazer entender certas coisas, que é o seguinte, quando ele fala isso no filme, a vaidade é o meu pecado favorito, é para mostrar menos a causa e mais para mostrar, você vai cometer o mesmo erro de novo. Porque você não está parando para prestar atenção naquilo que você está fazendo. A motivação sua, você não está vendo o big picture da coisa toda. Se você viveu tudo que viveu, você cair nessa, de novo, voltar nesse negócio, tem que ficar um pouco mais esperto. Então, o comentário permite a gente colocar, enxergar pelo filme algo que talvez... o Jair Bolsonaro tem histórico de fazer más alianças, de ser traído, de ser sacaneado. Né? Mas será que ele também não puxa tapete? Já não puxou o tapete de muita gente? Já não deu muita confusão na eleição passada, municipal, porque teve gente de palanque daí, ele não queria aparecer, mas também não queria desapoiar, e deu briga e confusão em vários lugares. Curitiba é um exemplo, por exemplo. Né? Então, assim, às vezes a vaidade é o meu pecado favorito, mas às vezes né, o meu pirão primeiro pode ser o pecado favorito de muito político. Né? E serve de alerta, né? Serve de alerta. Assim, a gente bom, somos 3 católicos aqui, né? A gente tem que estar sempre atento a essas tentações que são cotidianas, né, Josias? Mas eu tenho até medo de perguntar isso de novo. Eu aposto que você não gosta muito do filme Advogado do Diabo, né? Não. Eu acho que eu vi há muitos anos, eu nem lembro. Eu também, faz muito tempo que eu vi, eu não lembro. Eu lembro uns meses atrás. dessa cena final, assim, mas... O Al Pacino é muito canastrão, né, para fazer. Eu gosto muito do Al Pacino. E o final ficaria melhor se o diabo não ficasse tão explícito, tão ostensivo. Aí o filme até acho que ganharia. Mas daí vai aquela coisa hollywoodiana que meio que estraga um pouco o filme. Mas essa sacada do final é legal. É verdade. E a gente tem um tempinho ainda, Josias, nem tá na nossa pauta aqui, mas a gente estava conversando nos bastidores antes. Você é um fã de Belém, né? Você é um defensor de Belém. Você falou que mudaria para Belém. Diga aí, faça uma defesa de Belém do Pará, porque hoje eu estava quase. Porque, bem, só explicando, acho que o espectador sabe, mas só contextualizando, o primeiro-ministro, o chanceler alemão Friedrich Merz, falou mal lá de Belém, disse que estava feliz por ter saído daquele lugar. Acho que o que incomodou as pessoas foi esse tom depreciativo, né, daquele lugar. E aí isso deu uma celeuma gigantesca. O Lula disse que Belém do Pará é o melhor lugar do mundo, ou coisa parecida. A Alemanha não tem 10% de Belém, uma coisa assim. Que a Alemanha não tem 10% de Belém. E aí eu tava pensando assim, nossa, aí eu tava conversando hoje, nossa, Belém é indefensável. E assim, nada contra, eu nunca fui para Belém, nada contra com quem nasce. Belém é belenzense? Eu não sei como é o gentílico de que nasce em Belém, me desculpe. Mas eu acho, nossa, Belém é indefensável.
E daí o Josias veio aqui e falou que adora Belém. Eu quero escutar, eu quero dar essa oportunidade para alguém defender Belém. Não, veja bem, nesse contexto aí, estavam atacando o alemão porque ele criticou Belém, mas eu entendo perfeitamente a crítica que ele fez, até porque você tem que levar em conta de uma coisa: o calor, para nós, tem um efeito muito complicado nas emoções, né? Porque todo mundo fica irritado, e ainda mais você imagine para um alemão que está acostumado com frio. Então, aliás, O Estrangeiro, de Albert Camus, que virou o filme de François Ozon, que foi lançado agora. Aliás, um lindo filme, recomendo a todos. O Estrangeiro, de François Ozon, que vai para os cinemas, algum momento vai chegar aqui no Brasil. É a história de um sujeito que mata o outro por causa do calor. Então, ele fica desesperado com o calor, uma hora ele mata um ser humano. Então, quem é do Recife entende que isso tem um sentido nisso aí. Mas, e ainda mais, a favelização do entorno das cidades brasileiras, para eles, é uma coisa muito chocante. Para a gente, virou normal. Então, e a pobreza, o desgaste do patrimônio histórico ali da cidade, também para eles é muito marcante. Para nós, não. Agora, eu gostei muito de Belém quando eu fui. Eu dizia que era a melhor viagem que eu já fiz na minha vida, foi para Belém do Pará. Pelo seguinte, porque, primeiro, a cidade por si só é lindíssima, mesmo mal conservada. Aliás, eu não gosto muito de cidade muito bem conservada, tudo restauradinho, fica entediante. Tem que ser um negócio assim, por isso que eu gosto tanto de Veneza, que é tudo assim meio caindo aos pedaços, tem que ser assim mesmo, aí é vida real. Agora, a cidade é linda, o mercado ver-o-peso é muito interessante você ver o açaí. Eu sou obcecado por açaí, eu adoro açaí, então eu como aqui todo dia. E aí lá eu fiz a festa, porque o açaí é uma coisa encorpada, coisa que a gente não tem nem ideia de como é aqui. E também, eu fui lá, Renata Carla, minha amiga, me levou para dar palestra e curso e lançar filme lá em 3 ocasiões específicas. E foi maravilhoso, porque é o seguinte, a cidade, a parte histórica, o teatro é excepcional, feito por José Mamed Ferreira, é uma coisa linda o teatro de Belém, mas o principal é o seguinte, você anda no Rio e você vai parando, aí tem os restaurantes ali na beira do rio, que tem comidas que você não vai comer em lugar nenhum do mundo, e as comidas são maravilhosas, até para mim, que eu sou vegetariano, né? Então, eu comi uma versão vegetariana da comida paraense, mas adorei, foi maravilhoso. E aí, tem um momento que pararam a lancha no meio do rio e estava chovendo. E aí a gente entrou no rio e no rio estava quente, a água do rio estava quente, estava chovendo, água fria, mais ou menos fria. Então, é uma experiência térmica, sensitiva, gustativa. É uma coisa assim, parece o Vietnã. Eu acho que tem alguma coisa parecida com o Vietnã. Aquela coisa aqueles rios com as copas das árvores imensas cobrindo. Olha, depois de Veneza, foi a melhor viagem que eu jamais fiz na minha vida, foi para Belém do Pará. Olha só, polêmica, hein? Eu tenho Lugares curiosidade. mais bonitos para o Josias Teófilo. Veneza, Belém Belém. do Pará. Belém do Pará. Eu acho que o Josias vai virar cidadão honorário de Belém. De Belém. Depois Mas eu tenho, de eu dizer tenho isso. curiosidade de visitar Belém. Não, eu tenho um pouco de Eu gosto curiosidade. da É que eu não Amazônia. gosto de viajar, né? Mas se eu gostasse. Era pra lá que eu vou. Não, eu tenho uma ligeira curiosidade de conhecer o Ver-o-Peso. Porque eu gosto dessas comidas malucas, tacacá, maniçoba, não sei. Eu tenho vontade de provar isso. Um pouco, não muito. Vamos fazer um programa de viagens da Gazeta? O Paulo Pozoloff experimenta. Isso, daí eu vou acabar igual o Anthony Bourdain, que eu fiquei sabendo que teve uma intoxicação alimentar lá em Belém, teve que ser evacuado De avião, foi de embora? avião e tal, né? Bom, e assim chegamos ao fim de mais um Saideira, mas antes de você ir embora, me deixa te pedir novamente, assine a Gazeta do Povo, a Gazeta do Povo que precisa muito do seu apoio. Aproveite a nossa promoção clicando nos links que você encontra na descrição, nos comentários ou no chat deste vídeo. Você pode também apontar a câmera do seu celular para o QR Code que você vê na tela ou acessar diretamente www.gazetadopovo.com.br/oferta. Josias, muito obrigado pela tua participação, espero que você tenha gostado. Obrigadão, eu que agradeço, foi ótimo.
Ah, que bom. E se você não gostou, por favor, não espalhe. Fica aí só entre nós, tá bom? Chico, muito obrigado também pela tua participação. Coração por justiça. Então é isso. Semana que vem a gente está aqui novamente. Muito obrigado e até a próxima. Olá, eu sou a Rossana Bittencourt da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!